Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Legislativo Carioca instala a primeira CPI do ano, que vai investigar os aplicativos de transporte. Esses aplicativos competem diretamente com o transporte de massa. Quer dizer, ao inverso da lei de mobilidade urbana, onde a pirâmide de fato, o pedestre, transporte de massa, a bicicleta. O carro é o último da pirâmide. Chega ao fim a CPI, que apurou contratos emergenciais da Prefeitura. A nossa suspeita inicial, o objetivo da CPI eram contratos fantasmas. Isso ficou evidenciado que não houve. E a rodoviária Novo Rio espera movimento superior a 500 mil pessoas durante o Carnaval. Nós estamos distribuindo pulseiras de identificação para crianças, uma campanha em apoio à FIA. Tem distribuição de preservativos também nos balcões de informação. Vacinação de sarampo, uma ação promovida pela Secretaria de Estado de Saúde com a CODERT. E também um baile de carnaval. Não saia daí, a gente volta já. Você não pode perder o Rio TV Debate sobre alcoolismo. O consumo de álcool é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, principalmente na América Latina. Para debater o tema, vamos receber a psicóloga Gabriela Henrique, especialista em dependência química, o professor Felipe Fortes, médico e pediatra da UERJ, e Carolina Coutinho, epidemiologista e pesquisadora da Fiocruz. Você não pode perder, segunda-feira, às 2h da tarde. Até lá! A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações de uma nova CPI no Legislativo Carioca, a primeira a ser criada este ano. A comissão vai investigar os aplicativos de transportes de passageiros. A instalação ocorreu de forma rápida. O vereador Leonel Brizola foi eleito presidente da CPI, que vai investigar os serviços de transporte por aplicativos. O parlamentar Dr. Marcos Paulo vai ser o relator. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Transportes, a cidade possui cerca de 33 mil táxis rodando. Esse número pelo menos triplica quando se trata de carros de aplicativos. Não tem mobilidade nenhuma, a cidade está trancada. Onde que você quer que você vá, você perde 1h30, 2 horas no trânsito. Hoje o Rio de Janeiro tem um trânsito pior do que São Paulo. E o Rio de Janeiro tem uma característica geográfica diferente de São Paulo, que você não consegue fugir. Aqui você está espremido entre a montanha e o mar. E pior, o estudo da COP comprovou que esses aplicativos competem diretamente com o transporte de massa. Quer dizer, ao inverso da lei de mobilidade urbana, onde a pirâmide de fato, o pedestre, transporte de massa, a bicicleta. O carro é o último da pirâmide e a gente inverteu essa pirâmide ao contrário. A gente está dando prioridade ao carro, que leva só um passageiro, quer dizer, e impede que os ônibus transitem de maneira adequada. A CPI busca investigar qual o faturamento das empresas de aplicativo e qual o retorno que elas dão ao município. Além de fazer todo esse adensamento, não paga imposto algum, vai tudo para fora do país. E uma coisa mais grave ainda, gerando um trabalho precário. Uma precarização do trabalho, perdão. O motorista trabalha 12, 14 horas para ganhar R$1.500, R$2.000, não consegue se aposentar, fica doente. Quer dizer, que tipo de emprego é esse? Isso não é emprego. Em outubro do ano passado, os parlamentares debateram um projeto de lei do presidente da Casa, vereador Jorge Felipe, para regulamentar o transporte por aplicativo. Ainda não houve uma definição em relação à aprovação. Esse projeto ele teria que ser aprovado urgentemente. Ele visa regulamentar, o projeto está correto. Toda vez que colocou esse projeto, essas empresas criaram obstáculos e recorreram na justiça, como foi agora. Por que elas não querem dar o cadastro dos seus trabalhadores para a prefeitura? É obrigação. A gente tem que saber quem é que está dirigindo. Você se sente seguro, cidadão carioca, entrando num automóvel que você não sabe quem é, você não sabe se ele tem antecedentes criminais, você não sabe se era o que ele fazia. O táxi, quando você entra, você sabe quem está ali. A próxima reunião está marcada para o dia 26 de março. A ideia é fazer um cronograma das atividades da comissão. A gente quer fazer uma parceria com a Secretaria de Fazenda também e com o Tribunal de Contas do município para colocar luz nessa questão. E se uma CPI começa, outra termina. Foi votado nesta quinta-feira o relatório final da CPI, que apurou contratos emergenciais feitos pela Prefeitura do Rio. Depois de 10 meses de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou os contratos emergenciais da Prefeitura, o presidente da CPI, vereador Major Eli Tuzalém, fez a leitura do relatório final.
Segundo o documento apresentado, as obras sem licitação da Prefeitura foram executadas. Ao todo, os contratos emergenciais chegaram a custar cerca de 2 bilhões de reais. A nossa suspeita inicial, o objetivo da CPI eram contratos fantasmas. Isso ficou evidenciado que não houve. Contratos que não existiam, publicados e não executados. Essa não foi a realidade encontrada. A realidade encontrada foi uma gama de contratos naquele período, o que os técnicos atribuem à questão das chuvas, à questão do índice pluviométrico de grandes tempestades que assolaram a cidade, a necessidade de obras emergenciais que não podem aguardar o processo de uma licitação normal, por isso a dispensa de licitação, sendo que a lei que ampara, a 8666, ela exige, no nosso entendimento, um prazo muito curto. Os demais membros da comissão votaram favoráveis ao documento. O relator da CPI, vereador Átila Nunes, que não compareceu à reunião de encerramento dos trabalhos da comissão, declinou de apresentar um relatório final. Houve uma discordância da parte dele em relação à nossa posição e ele preferiu não apresentar o relatório, apresentar em outro momento. Como o prazo nosso estava curto e tinha que ser cumprido o prazo regimental até a data de hoje, nós avocamos essa responsabilidade e fizemos a apresentação desse relatório. Mais de 520 mil pessoas devem passar pela rodoviária Novo Rio durante o período do Carnaval. O maior movimento é esperado para esta sexta-feira. E se a espera pelo ônibus for longa, não faltam opções de entretenimento. No terminal tem música, dança e até pintura ao vivo. Patrícia está indo passar o carnaval em Taubaté, na casa da irmã. Assim que viu o posto de identificação de crianças da Fundação para a Infância e Adolescência, montado na rodoviária do Rio, tratou de trazer a neta, Maria Flor, de 1 ano e 8 meses, para colocar a pulseirinha. Ela é minha mascote, né? Mas eu tenho um filho temporão de 12 anos, que também quando viaja, ele é muito medroso e ele pede, mãe, bota um crachá em mim, porque qualquer coisinha eu tenho como pedir socorro. A gente entende que nesse momento de grande festa, grandes eventos que o Estado do Rio de Janeiro oferece, entrada e saída da população nesse momento, aqui a rodoviária Rio é estratégico, para a gente poder levar a cultura da identificação. Seja ela a carteira de identidade, seja a pulseira. O que a gente quer colocar é o seguinte, que a criança tem o direito de brincar e de pular. Mas o guardião, o responsável legal, que tem que segurar pelas mãos e cuidar nesse momento. A gente também já observou que os grandes eventos também, 76% dos casos são de crianças e adolescentes de outros estados e municípios distantes aqui do Rio de Janeiro, que acaba ficando perdido nesses grandes eventos. Mais de 520 mil passageiros devem utilizar a rodoviária do Rio para viajar no período de folia. A sexta-feira vai ser o dia de maior movimento, quando são esperadas 67.900 pessoas entre embarques e desembarques. Além da frota de quase 18 mil ônibus para atender a demanda, o terminal contará com uma operação especial que prevê reforço da segurança patrimonial, aumento do efetivo de atendimento ao cliente, limpeza e manutenção, além de agentes e fiscais de pista para a organização da entrada e saída dos coletivos até domingo de carnaval. Nesses dias de maior movimentação, principalmente de saída para o Carnaval, a rodoviária do Rio está realizando várias ações culturais e de utilidade pública. Então, nós estamos distribuindo pulseiras de identificação para crianças, com uma campanha em apoio à FIA. E tem distribuição de preservativos também nos balcões de informação. Vacinação de sarampo, uma ação promovida pela Secretaria de Estado de Saúde com a CODERT, e também um baile de carnaval, para recepcionar os turistas aqui no Rio, quem está chegando, ter a alegria de conhecer um pouquinho do carnaval carioca. Então tem samba, chorinho, dança de salão, distribuição de ventarolas, abadás e até maquiagem gratuita. Toda espera se torna mais agradável quando tem entretenimento para distrair o público. E aqui as pessoas ainda concorrem ao sorteio de telas como essa, pintadas ao vivo pelo artista. Enquanto eles tocam, eu vou pintando, vou fazendo ao ritmo da música, eu vou pintando com o chorinho. Então eu retrato cenas do Rio Antigo e vou pintando e vai embora. E tem a dança também ali, ó. O casal de dança faz parte do projeto Choro Pintado, que é a dança, a pintura e a música ao mesmo tempo, o chorinho. Esse é o projeto, o Choro Pintado. O argentino Darío veio atraído pela música mesmo. Justamente reparei que estava tendo choro ao vivo, aí me aproximei para
enquanto espero a hora da viagem. A cultura, particularmente cultura brasileira, enriquece bastante o espírito. Sônia não imaginava encontrar tudo isso em pleno terminal rodoviário. Não resistiu, disputou o brinde e saiu contemplada. Cheguei aqui tão inocente, pura, ingênua, e de repente eu vejo algo que me chamou a atenção, aí eu falei, cara, vou ganhar uma pintura, isso é sempre bom, né? E aí eu não resisti e vim participar da brincadeira. Eu nem sabia a resposta se estava certa. É através da cultura que a gente se reconhece, que a gente vê que a gente é de verdade. Então, amigo, olha, isso aqui é um começo para quem tem o ano todo agora. Tem no Dia das Mães, tem na festa junina, tem, sabe, no Natal, na Páscoa e tudo mais, que a gente tem esses eventos aqui. Ó, tô aqui para ajudar. Brígida ainda tinha que aguardar 5 horas até curtir a festa de Momo em Saquarema, na região dos Lagos. Achei muito válido, gosto muito, deveria ter sempre, entendeu? Porque o povo, em geral, deveria conhecer essas riquezas. A gente acredita que existe uma função social muito grande pelo fato do terminal movimentar muita gente. Então, nós temos 500 mil de passageiros durante todo esse carnaval e, por dia, normalmente, a rodoviária já movimenta um montante de 50 mil pessoas por dia. Então, a gente aproveita para estar levando essa estrutura de terminal confortável, com ar-condicionado, com serviços à população, com a função, né, do embarque e do desembarque, mas também com esse importante objetivo social também e cultural para uma espera mais agradável para o feriado e também para que as pessoas fiquem mais conscientes em relação à sua saúde e à segurança. E você vai ver no próximo bloco. ONG que transforma tampinhas plásticas em dinheiro para instituições ligadas à causa animal aumenta a arrecadação com a crise da água. Um simples gesto vem do coração. Esse é um trabalho de várias mãos. Ser solidário é multiplicação. Ser voluntário é dedicação. Se não souber por onde começar a fazer, essa canção quer te ajudar a entender. Fazer o bem é pra você também. Não é preciso muita coisa, vem. A recompensa não dá pra escrever, mas acredite, vai mudar você. Fazer o bem é pra você também. Não é preciso muita coisa, vem. Pátria Voluntária. Somos solidários, somos voluntários. Comece hoje a transformar vidas. Acesse gov.br/Pátria Voluntária. Você também pode fazer e espalhar o bem. Governo Federal. Fazer o bem. Já está disponível nas redes sociais a cartilha contra o assédio no Carnaval do Rio de Janeiro, criada pela Defensoria Pública do Estado, com o apoio de 30 blocos. O repórter Renato Chapô conversou sobre o assunto com Flávia Nascimento, coordenadora dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Rio. Este ano, as mulheres que forem a blocos no Rio de Janeiro vão receber ventarolas produzidas pela Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu converso agora com a Flávia Nascimento, que é a coordenadora desse grupo. O que está escrito, que tipo de informação está disponibilizada nestas ventarolas? Nós idealizamos essa campanha atendendo uma demanda de um grupo de mulheres que participam do Carnaval, né, que integram blocos de Carnaval, coletivos feministas que atuam no Carnaval ou ligas de blocos, entendendo essa questão da violência de gênero durante o Carnaval e a necessidade de que as mulheres tivessem uma informação rápida sobre os serviços que podem ser acessados quando a mulher se encontra numa situação de violência. Então, a partir de uma campanha do ano passado, que nós desenvolvemos em parceria, na época, com um bloco só, chamada Folia Sim, Assédio Não, onde nós explicamos todos os tipos de violência sexual, né, produzindo através de uma cartilha. Esse ano a gente entendeu que seria mais útil e mais prático compilar essas informações e principalmente os endereços dos serviços de atenção à mulher, né, para qualquer mulher que esteja vivenciando uma situação dessas durante o desfile do bloco, saiba quais serviços buscar e aonde buscar socorro. Agora, essa decisão foi motivada
por uma avaliação de números de denúncias que vocês já receberam do Carnaval do ano passado? Na verdade, foi uma provocação, né? A gente mantém sempre uma interlocução com a sociedade civil. Esse grupo de mulheres do Carnaval se reuniu, são integrantes de pelo menos 30 blocos de Carnaval. Eu tive informação essa semana que houve adesão de outros blocos de Carnaval, já chegando a 60 blocos. Na época que elas nos procuraram, eram 30 blocos que integravam e elas trouxeram essa demanda, né? Ano passado era uma demanda muito específica com a violência sexual durante o período do Carnaval, até porque a gente tinha a definição de um novo tipo penal, de um novo crime, que é a importunação sexual. Como é que se caracteriza essa importunação sexual? A importunação sexual é o que a gente conhece, como todo mundo conhece, como assédio, né? É vulgarmente chamado de assédio. Então, uma cantada mais ofensiva, né, que não seja respeitosa, pode ser considerado uma importunação sexual. O beijo roubado pode ser considerado uma importunação sexual. O importante para a gente verificar e caracterizar esse tipo de crime é o consentimento. Qualquer conduta que ultrapasse o limite do consentimento da mulher passa a ser uma importunação sexual. De uma maneira geral, as mulheres estão informadas sobre essas campanhas e como é que vocês fazem para fazer isso se universalizar? A gente tenta divulgar ao máximo essa campanha pelos canais da Defensoria, pela mídia social da Defensoria. Os blocos estão também divulgando muito essa comissão que vem atuando contra o assédio no ambiente do Carnaval. Elas lançaram essa comissão e deram o nome de Atenta e Forte, né? E os blocos vêm se manifestando, divulgando a existência dessa comissão. A ideia que elas nos apresentaram no primeiro momento é que isso não seja uma ação específica que se limite ao período de Carnaval, né, que haja desdobramento dessa campanha ao longo do Carnaval para que a gente possa prevenir esses atos no futuro, né? A ideia é de conscientização mesmo. A gente não está pensando em repressão. A ideia não é punir homens, não é reprimir, nem acabar com paquera, nem namoro no Carnaval, mas que tudo seja feito de forma respeitosa e consentida. Tudo isso está numa cartilha que é física, mas também é virtual, não é? Isso. A ideia da cartilha é conscientizar a população em geral, não só mulheres, mas também homens, para que eles saibam qual é o limite do que é permitido, né? Aonde deve cessar essa investida. Quais os conteúdos principais dessa cartilha? A gente fala sobre o acesso da mulher a esses espaços públicos, né? É muito importante também a gente pautar esse debate que o espaço público é um espaço que a mulher tem que acessar também. A gente fala sobre os tipos penais, quais são os tipos, as violências sexuais, né? A gente tem o foco nas violências sexuais, que são mais corriqueiras nesse período festivo, né? A gente fala do estupro, a gente faz a diferença do assédio sexual, né? No nosso Código Penal, qual é a diferença do assédio sexual para a importunação sexual. A gente fala da divulgação de imagens não consentidas, a gente descreve o tipo penal, explica um pouco quais são e fala sobre as penalidades de cada um deles. Muito obrigado. Conversei com Flávia Nascimento, que é coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ingrid. A Prefeitura vai distribuir 3,5 milhões de preservativos neste Carnaval. O número é o maior dos últimos 3 anos. Uma ação conjunta da Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual e da Secretaria Municipal de Saúde também vai disponibilizar gel lubrificante e 350 mil folhetos informativos sobre sífilis e infecções sexualmente transmissíveis. Os kits serão distribuídos em locais de grande concentração de pessoas, como praças, blocos, na Sapucaí, nos desfiles da Intendente Magalhães e no Terreirão do Samba. Você sabia que as tampinhas de plástico podem salvar a vida de animais domésticos? A ONG Rio Ecopets converte o material reciclável em dinheiro para instituições ligadas à causa animal. Só no primeiro mês deste ano, em consequência da crise da água, houve um aumento de 3 toneladas nas tampas arrecadadas. Que coleta seletiva diminui os danos ao meio ambiente?
todos sabem. Que plástico é reciclável também. Organizações do mundo inteiro vêm se mobilizando para separar tampinhas, que seriam descartadas de qualquer maneira, em prol da causa animal. Funciona assim. O material recolhido é vendido para indústrias e o dinheiro adquirido é entregue a instituições que cuidam de bichos resgatados de situações de maus tratos ou abandono. Além de instalar pontos de coleta, como este no Parcão, na Lagoa, o Rio Ecopet realiza mutirões em praias e outros locais públicos. A cada R$ 350, cerca de 3 pets são castrados. No primeiro mês do ano, quando a crise hídrica se instalou no Rio de Janeiro, o projeto registrou um aumento de 3 toneladas no acúmulo de tampas plásticas. Em um mês, a gente conseguiu ter um aumento de 3 toneladas de material. Foi um volume bem grande, assim, né? Não é comum você ter um salto desse. Obviamente que a gente tem um aumento gradual ao longo dos meses, mas não esse volume tão significativo, né? Quem contribui deve lavar e acomodar as tampas em sacolas mais espessas, como as de gelo, ração ou de material de obra. A divisão por cores também otimiza o trabalho dos voluntários, que ainda precisam organizar a entrega de acordo com os tipos de polímeros. De preferência lavadas, né? A higienização ela é muito importante, porque tem alguns resíduos como terra e areia que são extremamente contaminantes e podem impedir a reciclagem do material, até danificar o equipamento. E também a questão dos refrigerantes, desses resíduos de bebida, eles podem atrair vetores como baratas. Então a gente pede muito para que essa higienização seja feita e deixar secar também, porque se botar molhado dentro da embalagem pode mofar e aí a gente acaba tendo que lavar de novo todo esse material. É fácil compreender a relação entre tampinhas de plástico e a vida de animaizinhos como esse. O Bigu, por exemplo, tem só 5 meses de vida, mas assim que completar o primeiro semestre de idade, vai ser castrado graças a esse tipo de doação. A gente diz que diretamente a gente castrou 500 animais, mas indiretamente, um animal na rua em 10 anos ele pode proliferar até em 80 mil. Então, se você fizer esse cálculo, passa dos 30 milhões de animais. E a gente conseguiu castrar esses animais com 77 toneladas já coletadas desde o princípio assim, do projeto. O trabalho inclui prestação de contas pelas redes sociais do valor destinado a cada instituição ou protetor individual, mostra os cães e gatos amparados pela castração. Um dos abrigos que recebe as doações do Rio Ecopet é o João Rosa, na zona norte da cidade, que vai se responsabilizar pela castração do Bigu. Uma, para que os animais que estão lá também não se reproduzam e não gerem mais, né, filhotinhos aí em condição de abandono. E outra, porque a castração, além, né, de impedir a procriação, ela também está relacionada com a saúde do animal, né? A gente tem uma diminuição enorme no risco de câncer, de vários tipos de câncer, quando o animal é castrado ainda jovem. E, além de tudo, o próprio comportamento também. O animal, quando não é castrado, um macho, por exemplo, com uma fêmea no cio perto, ele vai ter um comportamento muito mais né, dominante, ele vai querer encontrar aquela fêmea da natureza dele, e isso não é bom para o animal, né? Então, a gente prega a castração. Todos os nossos animais que são disponibilizados para adoção, eles são castrados previamente, a menos do caso dos filhotes, mas aí a gente tem um termo de responsabilidade que o adotante assina e se compromete a castrar. Então, com isso, a gente faz a nossa parte. A gente também está sempre nas nossas redes sociais divulgando a importância da castração para que mais gente possa também, né, fazer esse procedimento com o seu animalzinho, que é muito importante. Beatriz é uma das voluntárias que promove o lar temporário com satisfação. A professora já chegou a hospedar 20 bichinhos em casa até que encontrassem famílias interessadas em adotá-los definitivamente. No lar temporário, a gente acolhe um animal e o abrigo ele arca com todos os custos daquele animal. Ração, veterinário, algum tratamento se esse animal estiver fazendo, até que ele consiga encontrar um lar, principalmente para os filhotes, porque o abrigo não é o lugar ideal para esses filhotes, principalmente. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.